Ministério assina terça-feira o contrato por lote adicional da Coronavac, diz presidente do Butantan. O Ministério da Saúde assinará na terça-feira o contrato para a compra de 54 milhões de doses adicionais da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, disse nesta sexta-feira o presidente do Instituto Butantan, Dimas Cova. O governo do estado de São Paulo, ao qual o Butantan é vinculado, vinha pressionando o Ministério a exercer opção para o lote adicional da Coronavac. Alguns minutos atrás, quando eu já estava aqui no púlpito, recebi uma comunicação da pessoa responsável pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde, avisando que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana, disse Covas em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O Instituto importou 6 milhões de doses prontas da vacina e está recebendo a matéria-prima para envasar mais de 40 milhões de doses, o que totaliza o lote inicial já acertado com o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses a serem entregues até abril. Também o presente na coletiva, o governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, disse que o Butantan já entregou 8,6 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde. O envio mais recente foi feito nesta sexta. Totalizou 1,8 milhões de doses. Na semana que vem, o Butantan receberá matéria-prima para um invase de mais de 8,6 milhões de doses, pouco antes da Covas anunciar que foi informado pelo Ministério que a opção pelo lote adicional será exercida. Doria havia dado prazo até a próxima sexta para que a pasta dissesse se queria ou não as novas doses. Caso contrário, disse ele, o Butantan as forneceria para os estados e municípios. Em nota, o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, presidente do Consórcio Nordeste, coordenador da temática da vacina no Fórum Nacional dos Governadores, disse ter sido informado por telefone pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da compra pela pasta de 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Agora é só acertar o cronograma com as compras e as datas de entrega, mês a mês, com Butantan, Sinovac e Fiocruz, AstraZeneca, Oxford com a China, e podemos, estados e municípios, planejar a vacinação para metade da população brasileira. Um grande passo em direção à imunização no Brasil contra a Covid-19, disse. Além da Coronavac, o Brasil conta até o momento com somente 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, desenvolvida em conjunto da Universidade de Oxford para imunizar os brasileiros contra a Covid-19. Mas a previsão é que até o final do ano haja um total de 210 milhões de doses desses imunizantes, com a agência Reuters. Concluiu contra Lula, pega mal para Moro e Dallagnol na web. A defesa do ex-presidente Lula da Silva publicou trechos de mensagens trocadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, evidenciando, concluiu parcialidade que estão suja a ficha de Moro e Dallagnol na web. Na quinta-feira, 28, a revista Veja publicou trecho das mensagens trocadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, procuradores da Operação Lava Jato. Dentre eles, Dallagnol, os trechos mostram ex-juiz orientando acusações procuradoras, mantendo conversas clandestinas com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça, ambas as ações proibidas por lei. A publicação dos trechos estão esquentando a web, com internautas apontando para Sérgio Moro, Dallagnol, com culpados pela prisão do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio da Lula da Silva. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT, do Rio Grande do Sul, está sentindo medo de Moro e Dallagnol. As mensagens da Vaza Jato, que foram
divulgadas pela imprensa antes da decretação do sigilo pelo ministro Lewandowski já são suficientes para entender o medo de Moro, Dallagnol e Cia. Trata-se de uma formação de quadrilha para perseguir Lula e ganhar prestando serviço aos Estados Unidos. Vai todo mundo descobrir que a defesa de Lula vem demonstrando cabalmente há 5 anos. Vai passar até no Fantástico. Moro, Dallagnol na cadeia. Fiocruz pede registro definitivo da vacina de Oxford AstraZeneca à Anvisa. O Brasil já começou a aplicar as doses da vacina da Oxford AstraZeneca, incluindo no Plano Nacional de Imunização, e o imunizante foi distribuído de forma proporcional aos estados do país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa informou nesta sexta-feira, 29, que recebeu o pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Segundo a Anvisa, o prazo máximo para análise de registro de medicamentos de categoria prioritária é de 120 dias, contados a partir da data de priorização. Até o momento, a agência autorizou o uso de imunizante de Oxford AstraZeneca apenas para o uso emergencial. Se aprovado o registro definitivo de todos os públicos poderão receber doses da vacina. O pedido desta sexta-feira, 29, da Fiocruz foi feito após um processo iniciado em junho do ano passado, através da chamada submissão contínua. Isso ocorre quando os documentos exigidos pela Anvisa são enviados enquanto ficam prontos ou no decorrer dos estudos para tentar agilizar a análise da agência. O Brasil já começou a aplicar as doses da vacina de Oxford AstraZeneca, incluindo no Plano Nacional de Imunização, e o imunizante foi distribuído de forma proporcional aos estados do país. A Fiocruz anunciou na semana passada que planeja entregar ao governo 210,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até o fim de 2021, com a agência Sputnik Brasil. Brasil precisa definir seu modelo de Amazônia para receber investimento, opina ativista. O participar do Fórum Econômico de Davos, vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou a necessidade de investimentos privados para o desenvolvimento da Amazônia. Na última quarta-feira, 27, o general Hamilton Mourão participou de maneira virtual do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, um dos mais importantes seminários internacionais sobre economia. Durante a sua apresentação, Mourão, que também preside o chamado Conselho da Amazônia, declarou que os investimentos privados são cruciais para o desenvolvimento sustentável e a proteção da região que abriga a maior floresta tropical do planeta. Para o vice-presidente, empresas e investidores interessados devem participar da elaboração de novos projetos para a Amazônia, sobretudo no que diz respeito a pesquisas e projetos científicos, uma vez que os governos, ainda mais em um cenário de pós-pandemia, não terão margem disponível para direcionar grandes somas para essas atividades. Embora o interesse no estado da Amazônia tenha crescido de maneira acentuada, o mesmo não pode ser dito da cooperação financeira e técnica na região, que nos faz falta diante das atuais necessidades, afirmou o vice-presidente do Brasil, durante o painel Financiando a Transição da Amazônia para uma Bioeconomia Sustentável, conforme publicou o Rádio França Internacional. Para o ambientalista Miguel Scarcelo, secretário-geral da ONG SOS Amazônia, pelo vice-presidente em prol de investimentos privados na Amazônia, uma manifestação continuada de um modelo de desenvolvimento concebido nos anos de 1970.
É uma intenção muito antiga de que haja esses fluxos de recursos para permanentes para incremento das atividades produtivas na Amazônia, afirma ativista ambiental. No entanto, ele considera que esse modelo de desenvolvimento baseado em grandes empreendimentos e grandes obras de infraestrutura precisa ser repensado, pois representa o desmatamento na certa. Por outro lado, se o modelo de desenvolvimento do governo brasileiro ainda significa a construção da estrada de grandes obras de infraestrutura, isso se traduziria em mais destruição do meio ambiente, em benefícios para um grupo bem pequeno de pessoas dentro da Amazônia como um todo. A gente precisa entender qual é a Amazônia que o governo federal quer incrementar e desenvolver, que tipo de Amazônia ele quer. A gente, a princípio, sabe qual é a visão que eles têm, mas isso ainda não está muito explícito. A visão que se torna pública é desmatar para poder cultivar soja e botar gado. É isso? É no caso da economia. Qual é o caminho que vai ser estruturado para produzir, para desenvolver a bioeconomia? Então, isso tem que estar mais explícito, opina. Para o ambientalista, o governo só conseguiria atrair investimentos privados, principalmente do exterior, se demonstrar responsabilidade no cuidado com a população amazônica, com a região como um todo. Scarcelo também avalia que, além de expor claramente qual é a sua proposta de desenvolvimento para a Amazônia, o governo brasileiro deve demonstrar que está apto a fazer o papel de controle, de proteção ambiental, de fiscalização e de dar um mínimo de suporte técnico aos pequenos produtores locais. De maneira que hoje o governo brasileiro é visto, fica muito confuso, muito incerto fazer esses investimentos aqui, porque alguns setores falam uma coisa e outros estimulam um processo de desenvolvimento, sem preocupação nenhuma com a conservação. É preciso que o governo brasileiro tenha clareza, se exponha com clareza e mostre quais são os planos de uso sustentável. É desenvolvimento sustentável que ele quer para a Amazônia, opina o secretário-geral da SOS Amazônia, com a agência Sputnik Brasil. Continuidade do auxílio emergencial quebraria o Brasil, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 28 à noite, que a continuidade do auxílio emergencial quebraria o Brasil e teria uma série de outras consequências desastrosas, no momento em que os principais candidatos à presidência da Câmara e do Senado defendem a discussão de algum tipo de ajuda para quem ficou sem renda durante a pandemia do novo coronavírus. Em transmissão de sua live semanal, Bolsonaro lamentou novamente as mortes e infecções pela doença, mas disse que é preciso conviver com a Covid e que não se pode destruir empregos, destacou, mais uma vez, que a capacidade de endividamento do país está no limite. Lamentando o pessoal que quer que continue o auxílio emergencial, vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um desastre e todo mundo ia pagar caríssimo, disse ele. Uma eventual retomada do auxílio emergencial, que foi encerrada em dezembro, tem sido objeto de discussão de candidatos ao comando das duas casas legislativas e deve voltar com força na agenda política no retorno dos parlamentares ao trabalho a partir da próxima semana. Bolsonaro voltou a criticar restrições de movimentação de pessoas de abertura de estabelecimento imposta por governadores e prefeitos, que visam a reduzir o contágio do coronavírus. Mais uma vez, o presidente defendeu o tratamento precoce de pacientes com a doença com o uso de medicamentos que não têm comprovação científica da sua eficácia com a agência Reuters. SEDAI diz que a água distribuída no rio está potável. Análises mostraram traços da
Mina, em níveis muito baixos. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, SEDAI, empresa responsável pela distribuição de água no Grande Rio, divulgou a nota nesta quinta-feira, 28, informando que a água tratada pela estação de tratamento do Guandu, que abastece grande parte da região metropolitana, está dentro dos padrões de potabilidade de consumo, apesar da presença de gasomina, substância produzida por algas bactérias que têm cheiro de terra. Segundo a empresa, análises mostraram traços de gasomina em níveis muito baixos, e que explica alterações no gasto iodo. Ainda assim, a SEDAI afirma que a água tratada em Guandu atende os parâmetros do Ministério da Saúde. O aumento da dosagem de carvão ativado utilizado de forma contínua na entrada da estação atua na remoção da geosmina, MIB. A SEDAI também monitora a quantidade de espécies de águas na lagoa e aplica argila ionicamente modificada com o objetivo de diminuir a proliferação das algas no local. Além da adoção desses protocolos, a companhia solicitou aos laboratórios a redução do prazo no envio dos resultados de concentração de gasomina, MIB, a gosto e odor, o que confere mais agilidade na operação de controle de qualidade, diz nota com a Agência Brasil. Preços da indústria crescem 19,40% em 2020, puxados por alimentos. Os dados são do Índice de Preços ao Produtor do IPP, que mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica sem imposto e frete. Em 2020, os preços da indústria subiram 19,40%. A maior alta desde 2014 é de 3,6 vezes mais que a média anual de 5,36% entre 2014 e 2019. Em dezembro, a variação foi de 0,41%. Em relação a novembro, 17ª variação positiva consecutiva, mais inferior ao índice de novembro, 1,38%. No mês 17 das 24 atividades apresentaram variações positivas de preço contra 18 em novembro. Os dados são do Índice de Preços ao Produto do IPP, que mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica sem imposto e frete de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação, divulgou hoje, 29, pelo IBGE. Os valores acumulados são os maiores de todas as séries do IPP, iniciada em janeiro de 2014. Há dois movimentos importantes em dezembro. Por um lado, refino de petróleo teve variações positivas e foi a principal influência no indicador mensal. Por outro, alimentos tiveram impacto negativo devido a uma valorização do real em dezembro. Analisa Alexandre Brandão, gerente do IPP. Brandão explica que entre os principais fatores para a alta dos preços no ano está depreciação de 25,2% do real, que tem impacto nos setores exportadores. O principal impacto vem do setor de alimentos, que teve a maior influência entre todos os setores, contribuindo com 7,11 pp em 19,40%. Ao longo do ano, houve alguns comportamentos importantes de alguns segmentos, com a grande demanda chinesa por carne, o que aumentou o preço do produto. No mercado internacional, houve problema de oferta da soja, elevando os preços ao longo de 2020. Além da questão do arroz, com a disparada dos preços em meados do ano, devido à escassez de oferta, aumento dos preços internacionais, esclarece Brandão. Em alimentos, que responde pela influência, de 7,11 pp do índice anual de 19,40%. Os quatro produtos que mais influenciaram o resultado foram
resíduos derivados de soja, carne bovina, óleo de soja e arroz são produtos que o país exporta bastante, em particular derivados de soja, carnes bovina, além do arroz, que teve problema de oferta, além de aumentos de preços no mercado internacional completo, o gerente do IPP. Os demais setores que ajudam a explicar a alta foram os outros produtos químicos, metalurgia, indústria extrativa, mas Brandão destaca que refino de petróleo e produtos de álcool, que o segundo setor de maior peso na indústria brasileira depois de alimentos, foi o único setor que fechou em 2020, com variações negativas. Isso pode ser explicado pelo comportamento de óleo bruto de petróleo no mercado internacional e a política energética brasileira com a agência do IBGE. Preços da indústria crescem 19,40% em 2020, puxados por alimentos. Os dados são do índice de preços ao produtor do IPP, que mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica sem imposto e frete. Em 2020, os preços da indústria subiram 19,40%. A maior alta desde 2014 é de 3,6 vezes mais que a média anual de 5,36% entre 2014 e 2019. Em dezembro, a variação foi de 0,41%. Em relação a novembro, 17ª variação positiva consecutiva, mais inferior ao índice de novembro, 1,38%. No mês 17 das 24 atividades apresentaram variações positivas de preço contra 18 em novembro. Os dados são do índice de preços ao produto do IPP, que mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica sem imposto e frete de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação, divulgou hoje, 29, pelo IBGE. Os valores acumulados são os maiores de todas as séries do IPP, iniciada em janeiro de 2014. Há dois movimentos importantes em dezembro. Por um lado, refino de petróleo teve variações positivas e foi a principal influência no indicador mensal. Por outro, alimentos tiveram impacto negativo devido a uma valorização do real em dezembro. Analisa Alexandre Brandão, gerente do IPP. Brandão explica que entre os principais fatores para a alta dos preços no ano está depreciação de 25,2% do real, que tem impacto nos setores exportadores. O principal impacto vem do setor de alimentos, que teve a maior influência entre todos os setores, contribuindo com 7,11 pp em 19,40%. Ao longo do ano, houve alguns comportamentos importantes de alguns segmentos, com a grande demanda chinesa por carne, o que aumentou o preço do produto no mercado internacional. Houve problema de oferta da soja, elevando os preços ao longo de 2020. Além da questão do arroz, com a disparada dos preços em meados do ano, devido à escassez de oferta, aumento dos preços internacionais, esclarece Brandão. Em alimentos, que responde pela influência de 7,11 pp do índice anual de 19,40%. Os quatro produtos que mais influenciaram o resultado foram resíduos derivados de soja, carne bovina, óleo de soja e arroz. São produtos que o país exporta bastante, em particular derivados de soja, carnes bovina, além do arroz, que teve problema de oferta, além de aumentos de preços no mercado internacional completo, o gerente do IPP. Os demais setores que ajudam a explicar a alta foram os outros produtos químicos, metalurgia, indústria extrativa, mas Brandão destaca que refino de petróleo e produtos de álcool, que o segundo setor de maior peso na indústria brasileira depois de alimentos, foi o único setor que fechou em 2020,
com variações negativas. Isso pode ser explicado pelo comportamento de óleo bruto de petróleo no mercado internacional e a política energética brasileira com a agência do IBGE. Pesquisadores revelam por que algumas pessoas são blindadas contra a Covid-19. Cientistas dos Estados Unidos descreveram o mecanismo básico de desenvolvimento de imunidade ao coronavírus, explicando por que algumas pessoas não estão propensas à doença, apesar de não terem sido infectadas ou vacinadas. O estudo foi publicado nesta sexta-feira 29 na revista Ciência. As pesquisadoras do Instituto Descobertas de Medicina Sanford Bloom Rampleves, dos Estados Unidos, Jennifer L. Rompe e Linda M. Bradley, descreveram os principais mecanismos formadores da imunidade contra a Covid-19. Invadindo as células hospedeiras, os vírus iniciam um mecanismo de replicação e que abre as portas para os invasores se espalharem por células mais suscetíveis para combater o vírus e o sistema imunológico. Lança reação inatas com inflamação que, por sua vez, ativa o sistema imune adaptativo. As células dendríticas absorvem proteínas, partículas virais e transportam-nas para os órgãos linfóides, onde estão as células T e B, responsáveis pela defesa do organismo. Se as células reconhecerem o vírus como regra, o reconhecimento ocorre quando o vírus já invadiu o organismo antes e ativam dois mecanismos de imunidade adaptativa dos grupos de célula T e B, assegurando uma proteção eficaz. A imunidade adaptativa gera uma memória imune protetora na qual se baseia a estratégia de vacinação. Contudo, a reação das células T e B ao SARS-CoV-2 funciona também em pessoas que nunca se esbarraram com o vírus. As autoras teorizam que a presença da imunidade estaria ligada à existência no organismo de células T e B específica de outros coronavírus humanos, da família CoV, que podem ser de um resfriado comum. As células T reagem às proteínas da SARS-CoV-2. Foram observadas em pessoas infectadas anteriormente pelo vírus SARS-CoV-2 da pneumonia atípica, igualmente os anticorpos do IgG de pacientes com Covid-19 agem fortemente contra as proteínas dos coronavírus causadores de resfriado. Por isso, segundo as pesquisadoras, as reações imunes ao SARS-CoV-2 dependem principalmente do histórico de encontros anteriores com o vírus, com a agência Sputnik Brasil. Até quando vai o calor no Sudeste? A indicação de enfraquecimento da massa de ar quente, da chegada de uma frente fria mais consistente para o fim da primeira semana de fevereiro. Uma grande massa de ar quente que predomina sobre boa parte do Nordeste, do Sudeste do Brasil, dificulta a chegada de imunidade ao Sudoeste do Brasil. A imunidade que chega do norte do país contorna a massa de ar quente e provoca mais chuva no sul do Brasil. Como já se observou nos últimos dias, a informação é do clima-tempo. Além de direcionar o canal de imunidade, mais o sul, a massa de ar quente também dificulta a formação de instabilidades locais, assim o tempo fica bem aberto em quase todo o sudoeste, com o sol forte na maior parte do dia, que favorece a elevação da temperatura. Consequentemente, os dias ficam bem mais quentes. A chuva está restrita aos estados de São Paulo nos últimos dias. A maior parte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo está com tempo firme. Essa situação vai se sustentar ainda por alguns dias. Só a indicação de enfraquecimento da massa de ar quente e da chegada de uma frente fria, mas consiste para o fim da primeira semana de fevereiro, entre os dias 5 e 6. Os modelos meteorológicos indicam a frente fria avançada para o sudeste
entre os dias 5 e 6 de fevereiro. Essa frente fria vai trazer nuvens de chuva e queda de temperatura. A sensação será de um refresco para moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, do centro-sul, leste de Minas Gerais.